Olá, boa tarde a todos os amigos da TV 247, do canal Leonardo Estopa. Começando aqui uma transmissão dia 4 de setembro de 2020, 15 horas. Começa agora o programa Léo ao Quadrado extraordinário, né, Léo? Tudo bem com você? Tudo jóia, Léo. Eu queria mandar um boa tarde, pedir o compartilhamento e queria dizer uma coisa. Se você não é amigo da TV 247, boa tarde para você também, que você é um potencial amigo da TV 247. Você só não é amigo ainda porque você não sabe, mas vai acabar sendo. Vai acabar as coisas. Tudo em paz, Léo. Deixa eu agradecer aqui o Zé Messias Souza, que acabou de se tornar membro, assinante aqui do canal. E já mandar um abraço aqui para você da Josi Negreiros, dizendo: salve, grande Léo Estopa. Sempre bom ouvir tuas análises feitas com racionalidade. Léo, e aí agora? Posso anunciar que o Léo ao Quadrado vai ser toda sexta-feira? Como é que vai ser isso? Léo, nós temos que ver mais para frente, Léo. Deixa eu dar uma terminada aqui na dissertação, né? Aquela correria. Inclusive, eu queria até mandar um grande abraço pro meu orientador, o professor Douglas, que me mandou uma cobrança aqui. Falei, peraí, a gente tinha uma reunião ontem, você sumiu. Eu falei, professor Douglas, estou fazendo livro, né, muita coisa, né, um excelente professor da Ambra, é uma pessoa maravilhosa, que está me orientando nesse trabalho de conclusão de curso. Assim que eu acabar de terminar essa correria, aí nós vamos... Aí eu já vou ser sênior, Léo, aí nós vamos negociar a minha volta. Tá certo, vamos negociar essa volta. Tudo era uma grande jogada, né, Léo? Ô, Léo, vem cá, deixa eu te falar. Antes de mais nada, eu queria expressar meus sentimentos aí pela sua sogra, né, pela passagem, se você puder falar algo, enfim, ou se resolver, se achar melhor manter privado, mas como a sua vida é bastante pública, Léo, então eu queria só expressar aqui e mandar um abraço para Jennifer também. Tá certo, Léo. Bom, eu agradeço, né? Como todo genro tem uma brincadeirazinha a respeito da sogra e tal, mas era uma pessoa maravilhosa, foi um exemplo de mãe. A Jennifer conta como que ela foi uma mãe que durante toda a vida incentivou a Jennifer a realizar os próprios sonhos, né? A gente tem um problema muito sério, Léo, dos pais que querem domar os filhos e obrigar os filhos a serem aquilo que eles sonham para os filhos. A Jennifer teve a sorte de ter uma mãe que fez o contrário, falou, minha filha, olha, eu vou te incentivar a você estudar o que você quiser, a você ser o que você quiser. Então, a mãe dela, mesmo sendo religiosa e toda a família indo contra o sonho da Jennifer de ser atriz, a mãe e o pai, eles falaram, não, se o seu sonho é esse, a gente vai te apoiar nisso. Então, ela foi uma excelente mãe, como fala a Jennifer, né, principalmente porque ela foi mãe, amiga, ela foi parceira, mas infelizmente ela não era uma pessoa muito saudável, porque ela teve muitas dificuldades durante a vida, ela começou a andar com 7 anos, ela teve uma história muito triste. E junto a isso também tinha um complicador muito sério, que é o fanatismo religioso, infelizmente. Ela esperou muito para contar que estava passando mal, ela contou que estava passando mal desmaiando. Ela segurou a doença durante muito tempo. E, infelizmente, os médicos, eles fizeram aquilo que eles puderam e, no final das contas, ela teve uma melhora, né? Eu cheguei até a brincar que ela teve uma melhora e tal, chegou a sair da UTI, mas voltou e aí ela já voltou, ficou inconsciente e veio a falecer. E eu queria chamar a atenção a respeito do caso da mãe da Jennifer para as pessoas que são fanáticas religiosas. E nenhum fanático religioso vai aceitar a ideia de que ele é fanático religioso. Então eu falo para você que tem um conhecido que é fanático religioso, cuide bem dessa pessoa, porque são negacionistas. Infelizmente, essas pessoas acreditam que estão blindadas por Deus, estão ungidas e que nunca vão adoecer. E nós temos um problema muito sério dentro do fanatismo religioso. E no caso da mãe da Jennifer, eu conto uma história que, para mim, é uma das histórias mais bizarras que a gente pode contar. No dia que a mãe da Jennifer foi internada, o pai dela estava apresentando sintomas da Covid, fez o exame particular e deu positivo. Só que no atestado de óbito da mãe da Jennifer não está Covid-19, ou seja, ela teve todos os sintomas, ela foi internada na ala da Covid-19, porque o médico falou, é Covid, é os sintomas, é isso mesmo. Foi internada por isso, mas os exames, as estatísticas não constam que a mãe da Jennifer morreu por Covid-19, mesmo que o pai dela tenha feito um exame particular um dia depois e testou positivo para a doença. Então,
problemas sérios que nós estamos sofrendo no Brasil e talvez em outros países onde o fanatismo religioso fala mais alto, negacionismo. As pessoas, não, morreu porque tinha que morrer, a comorbidade, ou então a doença não existe, e também a subnotificação, uma hipocrisia nos exames, né? A pergunta básica que eu faço é, qual a justificativa para a pessoa que morreu apresentando todos os sintomas da doença, ter dado negativo, mas o marido dessa pessoa que apresentou os sintomas, mas não morreu, ter dado positivo. Então a gente consegue ver que existe sim, isso não é mito, existe uma subnotificação, existe um interesse em esconder as pessoas que estão morrendo por Covid-19 e existe um problema muito sério das pessoas que passam mal em casa e ficam com vergonha de assumir que estão passando mal porque acham que se procurarem um médico, se assumirem a doença, se assumirem que estão doentes, elas estarão demonstrando que a fé delas balançou, que de repente elas não estão acreditando que a cura virá de Deus. Então, se você conhece uma pessoa que pode estar doente, escondendo a doença, esperando que seja curada por Deus, faça alguma coisa. Não deixe que isso aconteça. Eu queria contar aqui uma coisa que aconteceu que deixou a Jennifer com aquela pulga atrás da orelha, que um dia antes do evento da mãe dela desmaiar, ela estava conversando com o pai pelo telefone e ela escutou alguma coisa que parecia mais ou menos assim: eu não vou ficar aqui perto, porque senão a Jennifer vai me xingar. A mãe dela estava tossindo demais e ela estava escondendo, até por telefone, que estava tossindo. Ela foi tossir escondida para a Jennifer não perceber que ela já estava com sintomas da doença, porque ela esperava realmente que a cura viesse de orações ou viesse da fé. Então, se você conhece uma pessoa que está nessa condição, você não vai mudar a cabeça dela, mas você pode fazer alguma coisa, como, por exemplo, forçar a pessoa com inteligência, lógico que ninguém força ninguém com força bruta, mas forçar a pessoa com inteligência a entender que talvez o chamado de Deus é para que ela se cuide no hospital e não fique esperando a morte dentro de casa, como aconteceu com minha sogra. Agora, já não é estatística, é na minha família. É muito importante o que você fala, Léo, porque mesmo que a pessoa tenha a sua fé, tenha a sua religião, né, as pessoas que estão ao redor, os parentes, têm responsabilidade, né? Não adianta, assim, achar que, não, olha, veja bem, qualquer sintoma, né, tem que ir para o hospital, tem que ser tratado por pessoas especializadas, enfim, e não pode deixar chegar tarde demais. O que todo mundo fala é que o mais importante no caso da Covid é o tratamento precoce, né, Léo? E uma coisa importante, Léo, que eu acho que serve de argumento para as pessoas que tiverem que convencer as pessoas que são fanáticas, é que se Deus criou o médico, é porque Deus gostaria que as pessoas tivessem acesso ao médico. Se Deus criou remédios, é porque Deus gostaria que as pessoas tivessem acesso aos remédios. Então, se você está ignorando, se você acredita em Deus e Deus criou absolutamente tudo, você está ignorando uma parte das coisas que ele criou. Então, vá ao médico, não espera acontecer o que aconteceu. Eu volto a dizer, não é um comentário de um comentarista de esquerda que está fazendo bafafá. Não é mais estatística. É um caso que aconteceu na minha família. Então, eu peço de coração, se você notar que alguma pessoa está apresentando sintomas, use a inteligência para convencer essa pessoa que Deus quer essa pessoa viva e que Deus criou o médico, Deus criou hospitais, máquinas, respiradores, tudo isso para manter essa pessoa bem aqui na Terra e não ficar esperando simplesmente que a cura venha das orações, porque quando ela for hospitalizada depois de um desmaio, pode não dar mais tempo. Ô, Léo, a comunidade aqui muito solidária a você, a Jennifer, né, mandando boas vibrações. Fabiano França tinha mandado um comentário dizendo que o Zema é o rei da subnotificação. Você está em Minas Gerais. Você acha que tem um problema adicional pelo fato de estar em Minas Gerais? Sim, Léo, porque parece que em Minas Gerais a subnotificação ela tomou um caráter institucional. O próprio Conde já tinha feito uma postagem a respeito disso, e o Conde fez um trocadilho, né? Em Minas Gerais está acontecendo nesse momento uma coisa muito estranha, muitas pessoas estão morrendo por síndrome respiratória aguda, né? E não estão morrendo por Covid. O que será que está acontecendo, né? Ou seja, o Conde já denunciou isso há um tempo atrás, nós estamos falando a respeito disso há muito tempo, e essa subnotificação, ela é ideológica e política. A subnotificação, ela interessa
interessa aos partidos liberais, porque com a subnotificação e a falsa expectativa de que a gente tenha a cura para a doença, você incentiva as pessoas a voltarem a trabalhar e enfrentarem a doença. Ou seja, no lugar da gente fazer como os países desenvolvidos, imunizar o nosso povo através da vacina, a gente faz como os países subdesenvolvidos que servem aos desenvolvidos. Nós vamos imunizar o nosso povo através da técnica da imunização de rebanho. Vai todo mundo se contaminar, quem sobreviver, sobreviveu, quem não sobreviver, não sobreviveu. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, essa é uma doença que existem sim exceções, mas essa é uma doença que mira os mais pobres. Mira os mais pobres por quê? Volto a dizer, não são estatísticas, agora já é um caso de família. Uma coisa que aquele apresentador de televisão teve acesso, que minha sogra não teve acesso, por exemplo, uma fisioterapia respiratória. A minha sogra chegou a sair da CTI 2 vezes e tentaram retornar a minha sogra à respiração natural sem necessidade dos aparelhos. Obviamente o SUS não tem, principalmente durante esse governo e durante a pandemia, o SUS não fornece uma quantidade adequada de recursos para que a pessoa tenha acesso a enfermeiros, fisioterapeutas. Então é uma doença que discrimina pobres e ricos. Se você simplesmente cai no hospital, num hospital público, sem recurso financeiro, o máximo que eles poderão fazer por você é dividir a atenção de um médico com 50 pessoas internadas. Se você é rico, você tem um médico à disposição, você paga um fisioterapeuta, você tem uma enfermeira monitorando a todo tempo, a coisa muda completamente, você tem um quarto à sua disposição. Então, a dica que eu dou para você nesse momento é: saiba o seu lugar no espaço e pense, você vai ter condições de investir aí, de repente, 200, 300 mil reais no seu tratamento para a Covid-19, caso você tenha complicações? Se você não tem esse dinheiro para investir na sua saúde, na saúde do seu filho, da sua mãe, do seu pai, espera um pouquinho que a vacina está chegando, né? Só um pouquinho a mais de espera e não lute contra a vacina. Sobre a vacina, a gente tem informação importante também. O Euclides está dizendo que mandou artigo sobre funcionalismo, vamos falar bastante. Vou trazer só mais um comentário do Fabiano dizendo que é crime de responsabilidade do Zema. Léo, a vacina russa que muitas pessoas colocavam, depois a gente vai para os servidores, que muita gente colocava em dúvida, saiu hoje um estudo da revista The Lancet, que é a principal revista médica do mundo, dizendo que ela gerou imunidade sem efeitos colaterais. Então, aparentemente a Rússia chega na frente nessa corrida das vacinas e vai fazer a vacinação em massa da sua população a partir de novembro. A Rússia é governada por um estadista, Vladimir Putin. Podem gostar ou não, mas é inegável que ele defende, que ele encarna os valores, né, e o interesse nacional da Rússia em grande medida. O Jair Bolsonaro, ao contrário, ele fala: vacina quem quiser, ninguém pode ser obrigado a vacinar ninguém. A Rússia não só investiu em pesquisa, desenvolveu uma vacina, vai vacinar a sua população, e aqui a gente tem uma situação completamente oposta. Pois é, eu já começo a falar sobre o que está acontecendo nesse momento a respeito da vacinação, pedindo bastante cuidado para o campo progressista no que diz respeito a como vamos conversar a respeito disso. Primeiro, o Bolsonaro ele quer uma confusão a respeito da vacina, porque a vacina custa dinheiro e o Estado tem que decidir onde coloca o dinheiro. E a gente já sabe que o Guedes prefere socorrer os bancos do que socorrer a população. Então, o Bolsonaro, que produziu muita cloroquina, obviamente não vai querer investir muito dinheiro em vacina. Esse é o grande detalhe. Se nós não tivermos a inteligência para reconhecer que a briga a respeito da cloroquina foi uma estratégia de comunicação absurdamente errada, nós vamos entrar na estratégia que o Bolsonaro está criando. E eu já consigo ver essa estratégia de uma forma muito clara. Ele já começa a colocar essa questão da liberdade da pessoa vacinar-se ou não como sendo o próximo debate entre direita e esquerda. E o que eu falo, e que eu acho que as pessoas devem raciocinar muito bem nesse momento não há como obrigar as pessoas a se vacinarem. O que você pode fazer é incentivar. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para implorar para que todas as pessoas do campo progressista não caiam na armadilha de dizer que o Estado tem que obrigar as pessoas a se vacinarem. Porque senão... Tem razão, deve incentivar, ele deve incentivar, não obrigar. Senão levantaremos todos os bolsonaristas para lutarem contra a vacina.
Cuidado, é mais uma armadilha. Então, no lugar de você, se uma pessoa virar e falar, olha, eu vacino se eu quiser. Claro, você vacina se você quiser, para a sua saúde. Não entrem em mais uma jogada de marketing do Bolsonaro, porque senão nós teremos, da mesma forma que nós tivemos uma briga a favor da cloroquina e contra a cloroquina, e é um debate inútil, porque quem decide isso no final das contas é o médico, nós teremos um debate entre os favor da vacina e contra a vacina. E nesse momento isso é a coisa menos inteligente, porque é o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer que a própria esquerda, ou seja, o campo progressista faça críticas a ele a respeito dessa questão de o Estado não vai obrigar, e ao criticá-lo, a gente vai engajar os fanáticos do bolsonarismo para dizerem, eu não vacino, quero ver quem me obriga. E essa estratégia vai fazer com que o Bolsonaro consiga economizar em vacinas. Então jamais caia nisso. O negócio é incentivar as pessoas e ter a inteligência de dizer, olha, realmente ninguém é obrigado a vacinar, como não é. Como não é. Qual que é a proposta? Colocar um carro da polícia para arrombar a porta da pessoa e vacinar a pessoa dentro de casa? Não tem como o Estado obrigar as pessoas a se vacinarem. É preciso entender que o Bolsonaro jogou isso como mais uma isca para ser mordida pela esquerda e criar mais um racha entre progressistas e entreguistas para que nós caiamos nessa armadilha e a gente comece, tem que obrigar. E eles, não, ninguém me obriga. Aí a vacina vira mais um tabu. O discurso já está claro, da vacina e da cloroquina. É o Estado totalitário querendo obrigar o indivíduo livre a tomar a vacina contra o vírus chinês. Esse é o discurso deles que já está nas redes aí. A Marta Leandro está dizendo, respeito quando a pessoa diz que Deus salva, mas lembro ela, Deus diz, faça a sua parte primeiro, senão fica difícil, né, meu filho? Cada um tem que fazer a sua parte. A Cláudia diz que ama vírus Léo, juntos agradeço aqui a Cláudia. Léo, a reforma administrativa saiu, pancada no servidor público, mas é uma estratégia muito interessante. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele não está atacando os atuais servidores, mas, sobretudo, os futuros servidores. Aqueles que ingressarão sem estabilidade, aí a gente vai voltar a ver o trem da alegria, tudo aquilo, né? Mas olha aqui que curioso, que é a manchete do UOL nesse momento. A UOL que todo mundo sabe que pertence aí à família Frias, que é dona do PagSeguro e tal. Bolsonaro esvaziou reforma administrativa por conta de eleições municipais. Essa linha de que o Bolsonaro não está sendo tão malvado quanto o sistema gostaria que ele fosse, por quê? Porque tem eleição, afinal de contas ele é político e tal. De qualquer maneira, tem dois aspectos. Um é a pancada no lombo do servidor público, ainda que seja do servidor futuro, né? E isso cria um conflito intergeracional. Aqueles que já são servidores, pô, não estou atingido tal. Aqueles que têm consciência política vão lá, pô, eu quero uma sociedade melhor para todos. Mas o concurseiro, né, está sendo muito atingido, porque ele estava imaginando, pô, vou fazer um concurso público, vou ter garantia, vou ter estabilidade, e agora nem isso. Vai ter que ficar ali prestando contas para um chefe politicamente indicado. É a destruição do Estado brasileiro, mas eu queria que você comentasse, então, a reforma administrativa e a crítica que se faz ao Bolsonaro pelo fato dele estar sendo menos duro do que gostariam. Olha, a primeira coisa que a gente precisa falar a respeito da reforma administrativa é que a reforma administrativa ela faz uso de um implante que vem sendo feito na cabeça do brasileiro ao longo de muito tempo, de que o servidor público é um vagabundo. Então, a reforma administrativa começa com um trabalho que vem sendo feito pelos liberais há muito tempo. Se a gente simplesmente ignorar esse trabalho, que está sendo feito há muito tempo, a gente vai ignorar o produto final, que é essa reforma administrativa como ela está sendo trazida hoje. O outro problema que nós temos é que nós não temos mais argumentos para, digamos que, suportar a ideia de um servidor público com estabilidade. Acabou. Por quê? Porque, infelizmente, eles estão trabalhando em cima de um povo que, ao longo dos tempos, sempre foi programado para ver os traumas a respeito do serviço público. Eu vou dar um exemplo básico, né, volto a dizer, um exemplo pessoal. Se a minha sogra tivesse que pagar pelo serviço público que ela recebeu no hospital nesses últimos dias, obviamente isso ia passar de centenas de milhares de reais. A família não percebe uma coisa dessa.
A família não percebe que ela teve acesso a um serviço municipal de urgência que buscou ela em casa, ela teve acesso a um hospital público, tudo isso, no final das contas, faz parte aí de serviços públicos que são prestados por servidores públicos. Isso nenhuma propaganda conseguiu mostrar para as pessoas. Você sabia que você foi beneficiado por isso? Mas uma coisa a gente precisa admitir que fica no coração das pessoas, que é o trauma das falhas do serviço público. E eu posso falar como uma pessoa que tem, assim, olha, quando eu estava na Inglaterra, eu defendia o serviço público com afinco, pensando no serviço público brasileiro, chegando um dia a ser como o serviço público inglês. Quando eu cheguei no Brasil, na cidade de Ponte Nova, eu fui prejudicado por uma máfia que existe aqui, de um esquema, infelizmente, de pessoas da CEMIG que monopolizam o esquema de instalação de padrões elétricos. Depois, eu fui prejudicado por um esquema de controle de mercados pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA-MG. Isso me fez ficar do lado do Paulo Guedes no que diz respeito ao fim dos conselhos de classe. Só para você ter uma ideia de como que o próprio servidor não percebe que ele vai destruindo o apreço ao serviço público. Depois eu fui tentar revalidar o meu diploma nas universidades federais, um diploma em inglês, e aí eu falo com você, se você se formou no MIT, se você se formou, não interessa o lugar, pode ser até em Harvard, como eles falam muito, quando você chega aqui você gasta uma burocracia tão grande e um valor tão alto para você revalidar seu diploma que vale mais a pena fazer o curso de novo. O que significa? Aos poucos, o serviço público brasileiro ele foi sendo moldado para gerar traumas na população. Os traumas ficam, os benefícios só são percebidos pelas pessoas que têm consciência política. E hoje nós temos um terreno extremamente fértil para acabar com os serviços públicos e para uma reforma administrativa, que é um povo traumatizado por ter sido exposto aos pontos negativos, mas nunca ter sido exposto aos pontos positivos. É uma falha de comunicação. Você sabia que se você tivesse que processar uma empresa sem a ajuda do PROCON, ficaria mais caro que o produto que às vezes aquela empresa te vendeu? Você sabia que se você tivesse que fazer essa consulta pública, essa consulta médica, sem ser um serviço público, ficaria muito caro? Você sabia que a escola do seu filho custaria R$800 por mês? No entanto, aquele professor que está dando aula para o seu filho ali é um servidor público, que recebe como servidor público por causa disso. E aí entra um outro detalhe que as pessoas lutam contra, que é a politicagem, mas elas não sabem que, na verdade, a reforma administrativa é um caminho para a politicagem, né? Sem estabilidade, automaticamente, as pessoas vão parar de cumprir o seu papel de acordo com o que manda a lei para cumprir o papel de acordo com o que manda o mais poderoso. Qual que é o grande detalhe? É que nós, do campo progressista, nós temos esse nível de consciência, mas o resto da sociedade, ela foi programada para entender o servidor público como um vagabundo. O concurseiro, ele é tão meritocrata que ele não está querendo entrar no serviço público pensando que ele pode sofrer uma politicagem. Ele pensa, nossa, eu sou tão maravilhoso que eu vou entrar no serviço público e nunca vou ser mandado embora. Então, o argumento que a gente tem para apresentar contra a reforma administrativa, ele só toca pessoas politicamente conscientes, que é talvez 1, 2 ou 3% da população. A reforma administrativa, ela é recebida pelo resto do povo como um prêmio, infelizmente. Por quê? Os traumas ficam, os benefícios são esquecidos. Eu volto a dizer, eu não preciso voltar muito tempo. Se eu voltar um mês, eu vou falar sobre um exemplo em que dentro da minha família, minha sogra teria gasto centenas de milhares de reais, mas não gastou porque existem servidores públicos, existe o serviço público, existe tudo isso. Mas, no entanto, os traumas ficam, né, os traumas marcam muito mais as pessoas. As pessoas foram programadas para falar mal do serviço público, as pessoas foram programadas para entenderem que o privatizado é melhor, e essa reforma administrativa que começa a tornar o serviço público inviável, ela é só o primeiro passo para acabar com o serviço público. Então está muito difícil da gente lutar contra isso sem uma estratégia de comunicação que mostre para o povo o que é o serviço público, o que é o servidor público, e que essa pequena parcela de
corruptos no serviço público não é uma representação do todo. Até hoje, Léo, quando se fala em privatização dos Correios, olha, Correios, uma empresa gigantesca, uma empresa com uma quantidade enorme de trabalhadores, até hoje, quando se fala da privatização dos Correios, nós temos pessoas da esquerda compartilhando uma foto de pessoas do Correio, que a gente nem sabe se são verdadeiramente dos Correios. Que pode ter sido até armada, né? Pode ter sido armada. Pois é, olha, veja bem, eles merecem. Aquela foto não representa os Correios. Entendeu? Uma foto aí a gente vê aquilo e imagina. Quando a gente fala das dificuldades dos caminhoneiros, a gente vê uma foto de um caminhão apoiando o Bolsonaro. A gente sabe que tem uma maioria. Uma das lives mais legais que eu fiz aqui foi com um caminhoneiro progressista, né? Tentando explicar a visão dele. Léo, deixa eu só, porque tem vários comentários aqui, a gente vai voltar para o tema da reforma administrativa aqui. Antes o Salve mandou um abraço, grande abraço ao Salve, editor, dizendo: Atucha, Estopa, Estados Unidos, Brasil, Índia, todos nas mãos da extrema-direita, todos com péssimo desempenho na contenção da doença e nenhuma contribuição nas vacinas. Até onde é coincidência? Não é coincidência, é um plano. Só que agora o Trump está correndo para ter uma vacina antes das eleições. E a Carol dizendo: a tática desde o começo do desgoverno deveria ter sido boicotar as notícias das idiotices do Bozo. Foco nas denúncias econômicas, de saúde e meio ambiente. Damos palanque para o doido e o doido cresce. Em parte ela tem razão, vou trazer até os dados de uma pesquisa aqui. E o Raimundo também dando apoio, e além disso, além do Raimundo, queria agradecer muito a Marcinha. Léo, sobre a reforma administrativa ainda, esse comentário do Leandro Santos. Boa tarde, a classe média concurseira não perde com a reforma administrativa? Você falou, né? O cara vai se achar tão gostosão que ele acha que não vai ser atingido. Mas na prática as pessoas sabem que o emprego público não será o que era antes, né? Pelo menos como perspectiva de futuro. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de uma classe média concurseira, porque o que acontece é o seguinte: isso é uma realidade que é, obviamente, a piada mais engraçada que tem é generalizar, é um erro em todas as situações, porque essa piada já é uma generalização. Mas eu vou dar um exemplo de vida aqui, que é a pessoa que me mostrou o que é o pobre de direito, o que é a representação dessa classe média que apoia o Bolsonaro. Eu gosto de falar o nome dele, que um dia talvez ele assista e fique com raiva de mim por isso, que é o Cristiano. Gosto muito dele, mas infelizmente ele me mostrou isso de uma forma muito clara. O Cristiano, ele estudou para concursos por 10 anos. Foram 10 anos tentando, pelejando. Ele não conseguiu passar. E agora ele é bolsonarista, a favor da privatização de tudo, ele é completamente contra servidores públicos, para ele servidores públicos são vagabundos, ou seja, é um cara frustrado que não conseguiu. O que a gente precisa concordar é que o serviço público é o sonho de muitos, mas a realização mesmo é para um número restrito, o que significa que aqueles que não conseguiram, eles podem ir para o lado oposto. Isso é um problema muito sério. E o playboy de classe média, a gente tem dois perfis. A gente tem o perfil daquela família que já é uma família culta, que já coloca os filhos naquela linha de cultura para serem líderes no futuro, mas a gente tem também aquele perfil dos novos, classe média, que no lugar de colocar um filho para estudar, dá um carro novo para o filho aos 18 anos para mostrar para todo mundo que prosperou. O grande detalhe é que esse concurseiro da nova classe média, que no lugar de estudar, ele está ali curtindo a vida com o carro que ele ganhou aos 18 anos, ele não vai passar. Quem vai passar vai ser um Dallagnol, que é uma pessoa que já vem de uma digamos que uma aristocracia que já vai disciplinando essa pessoa para conquistar cargos públicos no futuro. Então, essa é a grande realidade. Um Dallagnol vai ocupar um espaço no alto serviço público, um Dallagnol vai ocupar espaço no judiciário, um Dallagnol vai ocupar um espaço, por exemplo, no Ministério Público. Já o serviço público que paga menos e é o que realmente trabalha, os que trabalham mais, também não são disputados por essa nova classe média. Ali, quem passa são os verdadeiros trabalhadores e estudiosos. Então, nós temos esse problema. A classe média, e é muito difícil definir a classe média, mas essa classe média podre, a parte podre da classe média, ela é composta por uma parte de frustrados
que não conseguiram passar e agora são contra completamente o serviço público, tentaram a vida inteira e não conseguiram passar, e tem aquela parte que acha que é tão foda que isso não vai prejudicar em absolutamente nada. O grande detalhe é que o que a gente precisa mostrar para essas pessoas é que a reforma administrativa, assim como a reforma trabalhista foi só o primeiro passo para fim total dos direitos trabalhistas, a reforma administrativa é só um primeiro passo para o fim de todo o serviço público que pode ser privatizado. Ah, tudo bem, vai ser muito difícil privatizar o Poder Judiciário, né? Não tem jeito. Mas até a polícia pode ser privatizada. Ou seja, é coisa demais que vai deixar de ser serviço público para ser serviço privado. Isso é o início de um grande desmonte do Estado brasileiro. É o início de um grande desmonte de coisas que não poderiam ficar nas mãos do privado, porque o privado, obviamente, representa interesses pessoais, interesses particulares. Mas está muito difícil de explicar isso sem ter uma forma de chegar até os verdadeiramente prejudicados. Eu não vou fazer concurso a nada. Né? Aquele jovem de 17 anos que adora assistir o canal do Bolsonaro, que adora assistir MBL, é ele que vai ser prejudicado, mas a gente não chega nele. Léo, agradecendo aqui a Patrícia Jimenez, dizendo, Léo, você tem toda a razão. Lembro quando falava sobre donos de site de concursos. A manipulação da mídia é triste. A classe média se acha bilionária. Como você falou de classe média e ela falou de classe média, eu vou fazer rapidamente aqui um pequeno comercial. As pessoas estão vendo aqui, ó, Livraria 247. Né? A gente tem uma livraria agora, que é uma parceria, na verdade, com uma distribuidora de livros, mas todo mundo que comprar através do site tem 15% de desconto. Basta colocar um código, que é esse código aqui, quer ver? Ó? É esse código Bom Dia 247, que é o código promocional. E aí vou mostrar aqui a página da livraria em si, né? É importante estimular a leitura, então a gente tem aqui a parceria com a Bom de Livros, tem aqui, ó, livro do Ailton Krenak, né? Livro sobre fascismo, o fim da classe média, leitura crítica do Brasil atual, títulos assim muito interessantes, então quem quiser conhecer, eu vou divulgar também na comunidade, vou mandar uma nota para os assinantes, agradeço muito quem tiver interesse em conhecer a livraria virtual, e a gente está também aqui, na verdade, se esforçando para diversificar, né? Na verdade, ter o site, ter o canal no YouTube, ter também uma livraria, eventualmente fazer cursos também, que é uma coisa que a gente pode pensar até em fazer conjuntamente, Léo. E agradeço aqui também a Kombucha Teoria e Prática, que chegou como assinante. Fala, Léo, você ia fazer um comentário. Eu queria até dizer, inclusive, que esse comentário que eu faço nesse momento faz parte, tá? Essa análise que eu faço da classe média e principalmente como se aproximar da classe média, todas essas técnicas de comunicação fazem parte do livro que a gente está lançando, que é a Comunicação Política. Você pode adquirir na Cotter, né? Cotter.com.br. Eu consigo colocar aqui o Cotter.com.br para aparecer. O livro está em pré-lançamento, mas agora já está em pré-lançamento, mas no lançamento, que agora já chegou na etapa já de começar a entregar praticamente. Então, compre o livro Comunicação Política na Cotter.com.br, porque eu falo muitas coisas que são importantes para a gente refletir nesse momento antes de cair nas armadilhas, né? Principalmente as pessoas que se engajam politicamente, as pessoas que discutem política e principalmente os que vão se candidatar, né? Tem formas corretas de você se aproximar das pessoas nesse momento, considerando que as pessoas foram programadas para reagir de determinadas formas, como é o caso que eu falei aqui dos servidores públicos, né? O povo foi programado para ver o servidor público como um vagabundo e, infelizmente, é difícil desprogramar isso com 3 palavras. Exatamente isso, olha. Zé Portela, é triste ver toda uma geração se formando sem oportunidade no serviço público. O projeto começou assim, governo Collor, servidor público é vagabundo, Marajá. Demitiu vários sem poder demitir, foram afastados, continuaram recebendo sem trabalhar e depois foram todos readmitidos. Depois veio o governo Fernando Henrique. Não era mais o servidor o vagabundo, era o aposentado que era o vagabundo, porque você tinha que fazer reforma administrativa e reforma da Previdência. Eles não conseguiram, na verdade, levar adiante. No fundo, é o Bolsonaro que está realizando o projeto dos governos Collor e FHC. Curiosamente, Léo, hoje sai uma pesquisa, né? E eu vou mostrar aqui para vocês algumas. Veja bem, por que vocês dão destaque a essa pesquisa? Eu acho que é importante, o número pode ter errado para cima ou para baixo, na margem de erro,
Pode ter uma operação na margem de erro, mas o fato é, saiu uma pesquisa, a gente tem a obrigação de divulgar. Pesquisa do Instituto Ideia, feito em parceria com a revista Exame. Né? Se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro seria reeleito. Bolsonaro está ocupando espaço na mídia. Então, Bolsonaro teria 31%, considerando o Lula candidato, o Lula teria 17% e Moro 13%. Né? Depois eles fizeram outro cenário sem o Lula. Nesse cenário sem o Lula, aí o Moro, na visão deles, apareceria em segundo lugar, à frente do Fernando Haddad. Acho que é isso, né? E eu queria que você falasse sobre a pesquisa e depois queria que você já falasse também sobre um comportamento do Lula. Porque, olha só, Lula 17%, Ciro Gomes 6%. Lula mais Ciro seriam 23%, então, né? Considerando que essa pesquisa eventualmente esteja correta, né? O Lula hoje deu uma entrevista para o Renato Rovai, da revista Fórum, e fez um aceno para o Ciro Gomes. Falou, olha, já tivemos diferenças, mas eu respeito o Ciro Gomes foi meu ministro, nós devemos nos respeitar, né? O que significa essa pesquisa, na sua opinião, e esse gesto do Lula em relação ao Ciro, Léo? Olha, Léo, essa pesquisa demonstra que todo o trabalho que a gente está fazendo é andar em círculos e falar com uma bolha. Né? Primeiro ponto que nós precisamos considerar que é muito importante, a memória curta do brasileiro. O brasileiro, ele não consegue se lembrar de 2014, 2013, 2012, ele consegue se lembrar, comparar o governo Bolsonaro com o governo Temer. O Bolsonaro, ele é assessorado por estratégias de comunicação, que é aquilo que eu chamaria do estado da arte da comunicação. Talvez uma forma interessante de dizer assim, o Bolsonaro tem um intelecto sênior na comunicação por trás de tudo isso. E realmente ele faz coisas que dão certo. Tudo quando o Bolsonaro, a comunicação do Bolsonaro, ela não aplica só o esquema de uso de robôs para falar em bobeira, ela aplica o uso da comunicação assertiva, falar com a pessoa aquilo que a pessoa quer ouvir, explicar para a pessoa da forma que a pessoa consegue compreender e reagir da forma que a pessoa gostaria que ele reagisse. Então, quando ele agride um jornalista, por exemplo, que faz uma pergunta desconfortável, é aquela resposta que a pessoa quer. A pessoa não quer uma resposta dele todo desconcertado, tentando justificar o depósito. A pessoa quer que ele manda o jornalista para os quintos dos infernos e fala, eu estou tentando fazer meu trabalho e vocês não deixam. O Bolsonaro sofreu há pouco tempo atrás uma tentativa de golpe do PSDB, que foi a tentativa do Alexandre de Moraes de orquestrar todo o poder da mídia e todo o poder judiciário contra o Bolsonaro. Olha, gostando do Bolsonaro ou não, foi uma tentativa de golpe do PSDB. O Bolsonaro quase caiu no mesmo golpe que a Dilma. Quase. E uma coisa que nós precisamos admitir é, quando a pessoa começa a apanhar, ela começa a ser protegida. Então você não tem que modificar os resultados das pesquisas falando mal do Bolsonaro, porque tem muitas coisas que quando nós falamos que o Bolsonaro está errando, outras pessoas acham que é o acerto do Bolsonaro. O que a gente deveria estar fazendo é segmentar a comunicação e falar com cada pessoa como poderia ser diferente. Talvez isso traria para as pessoas uma seguinte ideia, olha, não é que é mesmo? Não é que no lugar disso poderia ter sido feito aquilo, agora só falar mal por falar? Hoje nós temos todo um grupo de comunicação que está se aproveitando do Bolsonaro, que é um grande ator, e quando eu falo ator no sentido de atuar mesmo, é um grande ator na presidência da República fazendo um espetáculo gratuito que seria, obviamente, caríssimo se fosse produzido por profissionais de artes cênicas. Já pensou se um youtuber tentasse criar o humor que o Bolsonaro cria gratuitamente e distribui para todo mundo? E aí nós temos toda a esquerda na comunicação e na política concentrada em falar mal dos atos do Bolsonaro, mas a pergunta simples que eu faço para você nesse momento, desde o início do programa, nós falamos a palavra Lula uma vez para citar o Lula numa pesquisa. Nós não falamos em absoluto o que o Lula poderia estar fazendo nesse momento. Então, a nossa comunicação, ela é uma comunicação que, no final das contas, é pró-Bolsonaro, ainda que falando mal dele. Então, é preciso ter inteligência nesse sentido. Lembra muito a estratégia do ele não, né? No ele não, você valoriza exatamente ele como sujeito, né? É uma questão a ser refletida também. Olha aqui, o Caio Guzmão está trazendo uma crítica ao que você falou, Léo, dizendo fechar conselhos profissionais desregulamenta as profissões.
Quem quer, qualquer um poderá exercer qualquer profissão. Recomendar remédios sem eficácia e perigosos. Já que está sendo colocado esse comentário, eu queria que você, de uma maneira bem breve, colocasse por que você tem essa crítica tão acentuada aos conselhos. E aí depois a gente fala do Lula e Ciro Gomes. Olha, os conselhos profissionais, eles não regulamentam as profissões. O que regulamenta a profissão é a lei. E nós temos poder de polícia que está espalhado nas mãos de muita gente. Por exemplo, você falou receitar remédios. Receitar remédios é prerrogativa de quem é médico. Hoje, para você confirmar se uma pessoa é ou não é médica, você não precisa de recorrer ao Conselho de Medicina. A própria universidade que expediu o diploma pode fazer um registro num site comum do MEC e você vai e confere se a pessoa é ou não é médica. Se você tiver o fim dos conselhos profissionais, você passa a ter uma competência direta, por exemplo, de vários órgãos que vão ser muito mais difíceis de serem corrompidos. Como, por exemplo, se uma pessoa está exercendo a profissão ilegalmente hoje, vamos imaginar que a pessoa está exercendo ilegalmente a profissão de engenheiro. Hoje eu procuro o CREA não faz absolutamente nada, porque não é do interesse dele, que ele não vai conseguir ganhar o dinheiro daquilo. Se não tivesse o CREA, o exercício ilegal da profissão, ele poderia ser denunciado em primeiro plano para a Polícia Militar, depois na Polícia Civil, depois no Ministério Público, seria julgado por um juiz, e essa pessoa poderia ser, obviamente, condenada. É muito mais caro comprar um promotor de justiça do que comprar um fiscal do CREA. Entendeu? Hoje nós temos um problema seríssimo e uma empresa aqui de Ponte Nova, que eu não vou citar o nome, mas o meu colega saiu de lá e contou para mim as condições de trabalho, e ele falou comigo, olha, as condições de trabalho são absurdas. Mas por que as condições de trabalho são absurdas desse jeito? Porque o cara simplesmente compra todos os fiscais que aparecem nessa empresa. Então, o que acontece? Não existe nenhuma ligação entre conselho de classe e restrição ao exercício profissional. O que garante a uma pessoa a liberdade de exercer a profissão é a profissão ser regulamentada por lei, a pessoa ter feito o percurso de formação necessário. Se você acaba com o Conselho de Medicina, você não acaba com o curso de formação de médicos, você acaba com aquele conselho que toma o dinheiro dos médicos e fica fazendo restrições ao povo brasileiro, como, por exemplo, por causa do Conselho de Medicina e uma parceria com o Bolsonaro, nós não temos hoje no Brasil os médicos cubanos. Se você acaba com o Conselho de Engenharia e Arquitetura, você não cria necessariamente a permissão para que qualquer pessoa exerça a engenharia. O cara tem que ser formado em engenharia, mas só que ele não vai precisar mais de pagar ao conselho toda vez que ele for exercer um trabalho. Para você ter uma ideia, se eu for exercer para você um trabalho de engenharia, Léo, eu tenho que pagar o CREA uma taxa. Aí o seu trabalho já fica R$200 mais caro porque eu tenho que pagar o CREA uma taxa como se fosse uma licença para exercer a profissão. Isso não é anuidade igual acontece como, por exemplo, com o conselho, com a OAB. Não é igual à OAB. A OAB você paga uma vez por ano, pronto. O CREA não. O CREA é toda a atividade que você vai exercer. E o CREA não trabalha pelos engenheiros, ele trabalha pelas empresas de engenharia. O meu problema com o CREA começou exatamente no momento em que o CREA se omitiu em respeito à situação da queda das barragens aqui em Minas Gerais. O CREA não faz absolutamente nada, é um erro de engenharia, o CREA não se manifesta, ele só se solidariza, porque, na verdade, o CREA está do lado das empresas de engenharia e não protege os profissionais de engenharia. Então, é muito importante que você, que é um profissional formado, que tem um diploma, entenda que o profissional é você, não é o conselho. Lá na Inglaterra, eu me formei em engenharia elétrica e eu me filiei ao Instituto de Engenharia e Tecnologia porque eu vi vantagens nisso e não porque eu fui obrigado. Eu poderia exercer minha profissão até o último dia da minha vida lá sem me filiar ao Instituto, mas o Instituto apresenta vantagens. Quando uma coisa é obrigatória, como por exemplo o CREA, ele não é obrigado a apresentar vantagem nenhuma. Ele simplesmente recolhe o dinheiro, ali eles gastam o dinheiro da forma como eles querem, porque você não tem que escolher se você quer ou não ser filiado. Você simplesmente é obrigado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não desregulamenta a profissão. O que desregulamenta a profissão é a lei. Vamos só, na verdade, tentar acelerar, porque a gente tem pouco tempo para alguns temas aqui. O Mário Vilela dizendo, realmente eles sabem se comunicar. Até a pauta dos canais progressistas
Bolsonaro e suas distrações ocupam quase todo o tempo. Pois é, mas é difícil você não comentar os atos de um governo, mesmo que seja um desgoverno. E agora, vamos falar então aqui da entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à revista Fórum. E a gente destacou esse ponto aqui, ó. Lula elogia Ciro Gomes, nós temos que nos respeitar. Léo, o Ciro Gomes, nos últimos meses, né, ele só fez agredir o Lula. E aí o Lula vem com esse gesto. Algumas pessoas têm o sangue quente, fervem, vão para cima, né? O Lula está agindo politicamente. Você acha que é uma decisão inteligente dele de estender o braço ao Ciro, a mão ao Ciro? Eu acho que é uma intenção inteligente de dividir o Brasil hoje entre quem é a favor do povo brasileiro e quem é a favor de um governo do Brasil para beneficiar os Estados Unidos. Então, nesse momento, ainda que uma pessoa tenha errado no passado, que não é o caso do Ciro, o Ciro foi um dos concorrentes, mas ainda que o cara tenha participado do Fora Dilma, ele não sabia o que estava acontecendo, agora ele percebeu que não era nada contra a corrupção. Um tiririca, vamos imaginar um tiririca, que é o maior exemplo, talvez, da estupidez na política, mas vamos imaginar que o tiririca errou no passado, e agora ele está entendendo que tudo o que está acontecendo no Brasil é um processo de recolonização do nosso povo. Nós vamos virar as costas para essas pessoas? Eu acho que esse abraçar lulístico, que é chamar todos para uma responsabilidade comum, é uma responsabilidade óbvia de todos que têm um interesse comum, que é o Brasil crescendo. Então eu acho assim, há poucos anos atrás a gente teve uma união pela democracia. Eu acho que hoje a gente deveria ter uma união pela soberania. Depois resolve os problemas pessoais. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a desenvolver. Essa oportunidade existiu no segundo turno da eleição presidencial, e o Ciro deu as costas e viajou, né? Então, só para fazer essa ressalva, né? Essa ressalva é muito importante, sim, Léo, mas uma coisa é o seguinte, existem dois argumentos, né? E a gente focar só em um argumento nesse momento é uma forma de dividir ainda mais a sociedade, porque o que eu quero nesse momento não é usar só o argumento da turma que defende o argumento do PT e desprezar o argumento da turma que defende o argumento do Ciro, porque senão eu vou continuar fazendo esse divisionismo. O detalhe agora não é procurar quem está certo ou está errado, né? Alguns argumentam que o PT estava muito fraco, muito abatido e deveria ter apoiado o Ciro. Alguns argumentam que não, que o Ciro, por estar em um partido menor, deveria ter apoiado o Haddad. Olha, o mais difícil nesse momento é prever qual seria o resultado. Como não há como prever qual seria o resultado, é esquecer o passado e juntar todo mundo. E se a gente continua lutando nessa, mas o Ciro foi para Paris, mas fulano fez isso, fulano na reta final apareceu falando mal do Bolsonaro só para não se queimar. O grande detalhe é que a gente não vai conseguir tomar o Brasil de volta para os brasileiros. Eu já nem falo tirar o Bolsonaro de lá, porque se a gente conseguisse... Aproveitando o gesto do Lula, vamos esperar então agora qual que vai ser a devolução do Ciro, né? Porque o Lula não só do Ciro, como dos demais, né? Eu acho que nesse momento o cara tem que pensar, né? Vamos pensar numa figura política que é o único que eu acredito que é realmente cristão, né? O resto para mim é picareta. O Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo pode ter uma manifestação nesse momento e falar, olha, quer saber de uma coisa? Acabou que no final das contas, por causa do Bolsonaro, ele traz muito esses temas, né, como sociedades secretas, essas coisas. Acabou que no final das contas, por causa da eleição do Bolsonaro, nós acabamos caindo nas mãos de um imperialismo e da sociedade secreta. Então, quer saber de uma coisa? Glória a Deus, todo mundo junto agora contra o que está acontecendo. Então, agora é hora de todo mundo que acha que o Brasil deve ser um Brasil industrializado, um Brasil para o povo brasileiro ter direito de consumir, é hora desse povo se unir. E não ficar nessa coisa de divisionismo estratégico político, pensando que, olha, eu posso puxar um bocado de voto daqui, um bocado de voto daqui e aplicar aqui que nada. Você acha que você pode? Você está com a sua estrutura de comunicação desenvolvida? Porque, olha, o Rockefeller montou a escola de Chicago há muitos anos atrás. Se a gente for tentar montar uma escola hoje para desprogramar a sociedade brasileira, que está sendo programada nessa cultura de egoísmo, nesse American Dream, American Way of Life, se a gente for tentar desprogramar esse povo em 2 anos, a gente não vai conseguir. A gente tem que ter uma união muito grande nesse momento e saber trabalhar de forma unida contra esse povo que foi apodrecido, né? Contra... Deixa eu agradecer então aqui a Márcia Mazelli mandando aqui um apoio a gente e o doutor José Apolinário Miranda. Pergunta para você.
Léo, é possível que Dallagnol, que como um rato abandonou o barco para não ficar com a peste... Ele está perguntando, é verdade, se você crê nessa hipótese, né, que ele abandonou o barco para não ficar com a peste de derrotado, e que agora a Lava Jato estaria nos seus últimos meses. Está pública, na verdade, a crise da Lava Jato em São Paulo, ninguém deixa o Serra ser investigado, todo mundo pedindo demissão da Força Tarefa. Chegou no PSDB, parece que tudo está se desmontando, né? E o Dallagnol sai, então, para não ficar como derrotado, e botando como justificativa a saúde da filha? Não, a questão são os holofotes, né? Por exemplo, um nome que eu gosto muito de citar aqui, né? Uma estrela de grande brilho como a Ivete Sangalo, mas vamos falar de outra, vamos falar, por exemplo, da Anitta. Se a Anitta estiver no meio da praça, vai ter aquele monte de gente lá, porque a Anitta está lá. Se você tirar a Anitta do meio da praça, aquela população vai dispersar. Como que fizeram para acabar de vez com a Vaza Jato? Se uniram no STF para tirar o Lula de dentro da cadeia. Acabou a mobilização contra a prisão ilegal do Lula, porque criou-se a expectativa de que o Lula foi liberto, acabou o grande problema da Lava Jato. Com isso, eles conseguiram acabar com os holofotes que estavam todos sobre o Intercept e a Vaza Jato. Eu acho que o Dallagnol saiu nesse momento porque os crimes do Dallagnol são os crimes que estão, nesse momento, mostrando para todo mundo o que é o Ministério Público Brasileiro. Então, o que eu acho é que foi feito um acordo um acordo muito claro entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Dallagnol. Falou, cara, você está pendurado aqui. O acordo que a gente faz com você é o seguinte: esse processo prescreve, mas você sai fora da Lava Jato para você sair dos holofotes. Né? O que eu penso que foi muito estratégico, porque agora com o Dallagnol fora da Lava Jato, né, com a estrela, com o símbolo da corrupção do poder, não do Poder Judiciário, mas do Ministério Público, o símbolo da picaretagem, o símbolo de tudo que há de mais podre na Lava Jato, saindo da Lava Jato, os holofotes saem da Lava Jato nesse momento, e a Lava Jato pode sim tá caminhando aí para os seus últimos dias, porque ela cumpriu aquilo que ela tinha que cumprir, né, que era a entrega do nosso patrimônio, agora uma reforma administrativa, a reforma da Previdência, fim da nossa indústria. Agora não tem mais razão de ser, porque a Lava Jato nunca teve a intenção de lutar contra a corrupção. E é o argumento mais importante e mais forte que a gente tem nesse momento para reunificar o povo brasileiro. A Lava Jato sempre foi campanha política. Ele sai estrategicamente e volta candidato ao Senado pelo Paraná em 2022 pelo partido do Álvaro Dias, protegido por eles. A Patrícia de Mendes fala, Léo, você disse que precisávamos convencer PMs devido ao Bozo, que tomou conta da polícia. A minoria é antifascista e outros podem vir a ser. Né? O Léo sempre deu muita ênfase nessa comunicação com os policiais, mas as polícias estão fechadas com o bolsonarismo. Né? Isso aí é uma realidade, a gente vê inclusive pelos gestos, pela perseguição aos policiais antifascistas. Então esse é um tema recorrente, acho que é importante você dar mais uma explicação a respeito disso, Léo. Sim, Léo, olha, para falar sobre essa questão da polícia antifascista, eu queria trazer uma coisa que ontem eu li o livro, inclusive eu sugiro, né, também é da Cotter Editora, o livro da Denise Assis, que ela fez uma entrevista com uma pessoa que Cláudio Guerra, um torturador. Mas assim, só para contextualizar, é um Ustra, né, a mesma coisa de um Ustra, só que a diferença é que o Ustra morreu acreditando que ele fez tudo corretamente. O Cláudio Guerra, ele se converteu, tornou-se pastor e percebeu que tudo que ele fazia eram coisas erradas. O que é o mais interessante da pesquisa da Assis? É que o Cláudio Guerra, ele tinha certeza que naquele momento ele estava fazendo a coisa certa, ou seja, ele matava, ele torturava, matava, queimava os corpos. Mas ele não achava que ele estava fazendo a coisa errada. Ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa correta. Porque existia todo um trabalho naquele momento de programação mental daqueles policiais para que eles acreditassem que aquelas pessoas que estavam sendo exterminadas eram bandidos, e bandido bom é bandido morto, e que tem que consumir os corpos. Então, o que eu falo nesse momento é o seguinte: se nós continuarmos distantes da polícia, nós vamos estar produzindo mais Cláudios Guerra. Pessoas que têm convicção de que precisam estar daquele lado, porque aquele lado é o lado correto. Então é preciso ter inteligência,
para produzir o sentimento de... um sentimento humanista, que eu acho que até a palavra fascismo é uma palavra muito difícil de ser utilizada hoje em dia, porque ela tem significados diferentes na cabeça de cada pessoa. Né? Então, talvez um sentimento de amor ao próximo, para o policial parar de ficar pensando... Acho que o cristianismo é a chave para tudo, que é a religião brasileira. Se a gente busca dentro do... em vez de ser antifascismo, se a gente busca dentro do cristianismo essa ideia de amar o próximo como a si mesmo, sabe? A gente consegue ir aos poucos moldando a polícia e diminuindo o número de policiais que apoiam o bolsonarismo. Agora, estapeando, falando que quer o fim da polícia militar, falando que todo policial é bolsonarista, aí a gente vai conseguir, obviamente, fazer até aquele que não é ser, porque ele vai se sentir tão humilhado pela nossa comunicação que ele vai acabar se sentindo representado por aquele que protege. Toda vez que eu falo de policiais, eu gosto de lembrar de uma história muito engraçada, que é a minha mãe, que até o dia em que o Bolsonaro mandou um tweet xingando ela pessoalmente, ela falava que ia votar no Bolsonaro, porque ela é filha de policial, tem 2 irmãos policiais. Então essa estratégia de ter carinho com os policiais conquista. E é uma estratégia que não tem que ser criticada, tem que ser imitada. É hora da esquerda ter carinho com os policiais. É hora da esquerda mostrar para um policial, Léo, uma coisa muito básica, tá, Léo? É muito mais fácil um policial vir ser convidado para o aniversário da Luísa, pela questão de nível de classe social, do que ser convidado, por exemplo, para uma festa na casa de um Serra, para ser convidado para uma festa na casa de um Dallagnol, e pode ir lá trabalhar para fazer com a segurança, mas como amigo nunca. Ou seja, potencialmente, todo policial é compatível com os ideais de esquerda por questões de classe. Ele é programado para o contrário. Então, você imagina uma pessoa que nasceu, cresceu numa condição social e viveu aquela condição social durante a vida inteira, tem toda a família naquela condição social de trabalhadores. E por um pequeno período de tempo ela foi programada para achar que ela tem que ser fascista e o resto é vagabundo. Reverter essa pessoa não é impossível. Léo, é impossível reverter um Dallagnol. Um Dallagnol vai morrer sem conhecer um pobre, mas um policial não. Um policial convive com pobre, nasceu na família de pobres, é pobre. Léo, 3 comentários aqui. Você está muito afiado hoje. Vamos lá. O Júlio Liberal dizendo: não viaje, Estopa. Ciro chama Lula de ladrão descaradamente. Você apoiou a renúncia de Haddad por Ciro. Não esqueci. Não crie ilusões bizarras. Bom, depois a gente volta a esse tema aqui. O Caio Guzmão dizendo: os conselhos são criados para proteger a sociedade do mau exercício da profissão. Só antes de passar, eu queria só pedir o colega só para, né, todos os meus vídeos estão públicos, é só para ele mandar o link para a gente, né, porque eu sempre fui a favor de números e eu sempre falei que o Ciro, a partir do momento que ele começasse a apresentar nas pesquisas um número maior que o Haddad, faria sentido. Isso nunca aconteceu. Então, se o colega tiver, eu vou agradecer muito para trazer esse vídeo onde eu falei isso, que eu não estou lembrado disso não. Legal, Léo. E o Caio fala assim, que conselhos são criados para proteger a sociedade, ou seja, nesse caso da engenharia, visa proteger a engenharia. Salomão Cavalcante: Léo e Léo, esclareçam uma coisa: desemprego é uma ferramenta administrativa para baixar preço da mão de obra ou é um fenômeno natural do capitalismo de mercado? Bom, quero só fazer uma lembrança. No governo Dilma, 2014, o Brasil alcançou o pleno emprego, a menor taxa de desemprego da história do Brasil, 4,3%. E as colunas dos jornais diziam o seguinte: o desemprego está baixo demais, não pode, né? A inflação vai explodir. A inflação, na verdade, estava rodando ali, analisada, poderia chegar perto de 10%, mas era administrável, né? Lembrando que o Fernando Henrique rompeu a meta de inflação em praticamente todos os anos, sem gerar emprego. Mas no caso, o que se queria no governo Dilma ali, basicamente, era gerar mais desemprego para reduzir o custo da mão de obra, tentar reduzir o custo do capital. O problema é que foi longe demais, porque a esse discurso se somou a Operação Lava Jato, que foi realmente um terremoto no Brasil, né? Centenas de milhares de engenheiros desempregados. Então você juntou um discurso da elite que queria reduzir custos de mão de obra com a Operação Lava Jato, que tinha a finalidade de destruir alguns setores da economia brasileira. Léo, não sei se você concorda com essa visão, mas a pergunta era para os dois, eu falei a minha visão aqui.
Sim, eu vou falar sobre essa questão do desemprego no Brasil, sobre o ponto de vista macroeconômico. Sobre o ponto de vista microeconômico, os nossos empresários foram sim convencidos a criar esse desemprego para diminuir o valor da mão de obra, mas isso foi uma forma de conseguir nossos empresários como massa de manobra. Porque, olha, ser massa de manobra não é questão de classe social. Massa de manobra pode ser um cara extremamente rico, que depois ele vai perceber que ele foi um grande idiota, né? O Cristóvão Buarque, para mim, um exemplo de um massa de manobra. Massa de manobra, o nosso empresariado como massa de manobra, ele foi convencido que criando essa situação de desemprego, a gente ia diminuir uma coisa que a economia conhece como gap inflacionário. O gap inflacionário ele acontece exatamente no momento que o desemprego está muito baixo e você tem aquela situação em que, olha, eu só trabalho se for por tanto, né? Porque tem uma procura muito grande por trabalhadores. E nesse momento, o empreendedor ele tem que aumentar o preço do produto para ele sustentar aquele funcionário que está custando mais caro. Existe isso na economia? Existe, mas esse argumento só é possível de ser admitido se você desconsiderar o aumento da produção. Então, se você aumenta o valor da mão de obra, mas também aumenta o valor da produção, você tem uma maior oferta de produtos, o que vai fazer com que não tenha inflação. Então, aumentar a tecnologia junto com o salário do trabalhador não faz aumentar a inflação, porque você produz uma maior quantidade, você continua ofertando uma maior quantidade de produtos. Que é um exemplo simples, a China. A China, ela tem conseguido aumentar drasticamente o nível de produção e nem por isso ela criou uma situação insuportável de crescimento de salários. Ela está crescendo salários de uma forma progressiva. Agora, o que é a redução do salário do brasileiro sobre o aspecto macroeconômico, e essa é uma parte muito importante, que é inclusive o tema da minha dissertação, e está também no livro Comunicação Política. O que acontece é que nós temos uma quantidade limitada de recursos. Quando eu falo uma quantidade limitada de recursos, eu falo uma quantidade limitada de carne bovina que pode ser produzida no planeta, uma quantidade limitada de carros que podem ser produzidos. Uma quantidade limitada de recursos significa que, se o povo brasileiro consumir demais, o povo americano tem que consumir um pouquinho a menos. Ou seja, se a carne bovina for consumida no Brasil, ela aumenta o preço lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, sobre o ponto de vista macroeconômico, eu acho que o Paulo Guedes está criando uma situação para manter o brasileiro longe do consumo. Então, no primeiro momento, cria-se um grande desemprego, o brasileiro entra em pânico por causa desse grande desemprego. Agora, no segundo momento, o brasileiro vai ser recolocado para trabalhar com o salário, que é o salário padrão que os Estados Unidos pensam para o Brasil, que é o salário antes do Lula. Ou seja, vamos chegar aos $75 de salário mínimo. Isso é, provavelmente, a intenção do Paulo Guedes. O que isso causa sobre o aspecto macroeconômico? A gente come menos, a gente consome menos. Como a gente vai consumir menos carne bovina, eles vão ter acesso à nossa carne bovina, nós vamos produzir para eles. Como a gente vai consumir menos minerais, a gente não vai gastar os minerais aqui dentro, eles vão ter acesso aos nossos minerais. Como a gente não vai ter dinheiro para consumir as fontes de energia, como por exemplo o petróleo, o nosso petróleo vai ficar disponível para eles. O problema do Brasil não foi corrupção, foi consumo. O Brasil foi atacado pelos Estados Unidos porque o povo brasileiro estava tendo a dignidade de consumir. E ao ter a dignidade de consumir, a gente tinha que optar por parar de exportar para vender aqui dentro. E foi isso que causou a queda da Dilma, o povo ter tido acesso ao consumo. Então, o que o Paulo Guedes faz? Por que a redução do salário? Para a gente não poder consumir, para o consumo ficar disponível para eles. O nosso querido Brian fez uma conta interessante. O salário mínimo Bolsonaro não deu aumento, vai ficar lá, reduziu, né, no orçamento do ano que vem o que seria em relação ao que será, mas o Brian fez a conta do salário mínimo em dólar. O salário mínimo em dólar caiu 30% desde que o Bolsonaro tomou posse. Todo mundo há de se lembrar do Paulo Guedes dizendo que tinha muita babá indo para a Disneylândia. Agora não tem mais babá indo para a Disneylândia, né? Bom, enfim. A Patrícia fala, Léo, escreve um curso sobre economia para o povo entender os conceitos básicos. As pessoas precisam entender como funciona desde o princípio. Léo, vamos fazer um curso em vídeo. Você precisa fazer um curso em vídeo para a gente divulgar aqui na TV 247. E o Antônio Nunes fala,
como fazer esse trabalho de aproximação das polícias. A radicalização delas ao extremismo acontece nos Estados Unidos, Alemanha e até nos países nórdicos, né? O Leonel Hadi vai dar uma entrevista para o canal Vermelho Pimenta, provavelmente vamos retransmitir, até vou sugerir que ela pergunte sobre esse tema também. Fala, Léo. Deixa eu só falar uma coisa aqui que nós precisamos admitir. Nosso tempo, tá, Léo, mas enfim. Tá. Sempre quando você for pensar numa classe social, uma classe social ou uma classe profissional, lembre-se que nem todo jogador de futebol, você conhece um jogador de futebol amigo seu, ele não ganha igual o Neymar. Ou seja, quando você vê um policial extremista abusando, ele não representa toda a polícia. Quando você vê um caminhoneiro fazendo uma palhaçada de colocar Bolsonaro no caminhão, ele não representa todos os caminhoneiros. Só que eles criam a ideia que representa, ou seja, o lado de lá cria a ideia de que 5 pessoas queimando a bandeira do PT com a camisa dos Correios, representa os Correios, não representa. O que nós temos que ter é essa ideia. Olha, o policial, ele é um ser humano. Ele tem, obviamente, uma propensão para o bem e uma propensão para o mal. Nós temos que fazer valer a propensão para o bem. Nós temos que cativar o policial. Ah, mas todo policial é fascista? Todo não. Todo não. Nós estamos dando atenção para aquele que fez aquilo que a gente não gosta. Mas existe uma quantidade enorme de pessoas dentro da polícia, dentro das Forças Armadas, que não são com essa ideologia, que estão de cabeça baixa, que estão tristes, que estão vendo os parentes passando dificuldades. Coisa básica. Por mais que o Bolsonaro consiga, né, igual o Salazar fez em Portugal, né, por mais que ele consiga manter a qualidade de vida dos policiais para tentar manter esse apoio das forças policiais, ele está sacrificando os parentes dos policiais. Então, voltando para minha família, eu tenho 2 tios policiais, mas a mesma família tem mais 8 pessoas que não são policiais. E aí, tem 2 professoras que estão sendo maltratadas. Esses 2 policiais olham e falam, peraí, tudo bem, o Bolsonaro está protegendo a gente, mas quando eu olho para o lado, os meus filhos não estão protegidos, os meus irmãos não estão protegidos, meus amigos não estão protegidos. Então são coisas que a gente tem para trabalhar. É inteligência, é usar a inteligência. Parar de generalizar e imaginar que toda a classe é dessa forma e entender que o grande erro tem sido nosso, de não termos estratégias para nos aproximar deles. A gente quer olhar para um policial que entrou hoje na Polícia Militar e quer imaginar que aquele cara ali é o mesmo cara que estava torturando durante o governo militar. E não é. Não é, são coisas diferentes. É preciso romper essa ligação entre o temor que a gente tem do governo militar e das torturas com as pessoas que usam fardas hoje, porque senão a gente não se aproxima delas. Enquanto o Bolsonaro as tiver, o Bolsonaro tem o Brasil. Léo, eu queria recomendar muito que o pessoal se inscreva no canal Direito e Política do Marcelo Show. Agradeço aqui o apoio que ele nos dá, ele tem feito vídeos aqui com frequência pra gente. Agradeço aqui a Elisete Clio, bom debate, a Tuxa Estopa. Anuncio o Bom Dia 247 de amanhã, que vai ser especial, vai ter uma entrevista que foi muito pedida aqui, com o Delúbio Soares, que foi tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, foi condenado, preso, foi absolvido, pode fazer um balanço muito interessante sobre a questão do financiamento empresarial de campanhas, e a gente vai falar a respeito disso amanhã. Eu começo às 10 horas, mas ele vai chegar às 10h30, então eu acho que vai ser uma entrevista realmente importante no contexto atual. Queria dizer que está tendo uma entrevista agora do Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, para falar sobre a tal da Casa Verde e Amarela, a destruição do Minha Casa Minha Vida. É muito importante ouvir o que o Raimundo Bonfim tem a dizer também. E eu queria só te fazer um apelo, Léo, as pessoas gostam muito da sua presença aqui na TV 247. É sempre muito bom ter você, né? Acho que, de maneira geral, você é quase uma unanimidade aqui. Então vamos tentar retomar essa tradição do Léo Quadrado, nem que seja uma vez por semana. Então faço aqui o apelo público para tê-lo de volta aqui, Léo. Obrigado, Léo. Nós vamos voltar. Deixa eu acabar essa dissertação aí, acabar essa correria, e aí a gente volta. O Léo Quadrado é um programa que realmente ele nunca deixou de existir, né? É uma identidade, talvez, da luta contra o entreguismo, esse programa. Eu agradeço muito as pessoas que gostam.
Obrigado. E agradeço a Patrícia Gimenez dizendo, estava nervosa, sua fala me ajudou, muito obrigado. Muito obrigada. Né? Marcelo Show dizendo, cara amigo, não sejamos tão ingênuos com a polícia, a estrutura é realmente pesada, mas a turma também não é santa, não. Mas então temos o desafio de tentar transformar essa estrutura. E aí eu fecho aqui com um comentário da Gabriela, volta, Estopa. Então é isso, Léo, muito bom falar com você. Obrigado, Léo, obrigado, Gabriela, obrigado a todos vocês. E eu estarei de volta aqui amanhã, então, entrevistando o Delúbio, convido a todos. Obrigado. E aí tem a programação intensa da TV 247 hoje ainda. Valeu, gente.